Hoje a gente vai conhecer a iniciativa do Lado a Lado, que está lançando um documentário sobre a mentoria que fez para impulsionar pequenos negócios de gastronomia na região do Bom Retiro. Nossa convidada aqui na CBN é a Flávia Pasqualin, que é a porta-voz do programa Lado a Lado. Oi, Flávia, bom dia para você e bem-vinda à CBN. Oi, bom dia. Tudo bem? Muito obrigada Eu quem pelo agradeço, convite. eu que agradeço. Vamos lá, o que é a Lado a Lado, como que surge? O Lado a Lado, ele é um sonho de contribuir com o desenvolvimento cultural no Brasil, Hum, né? Ele é um programa que mapeia iniciativas socioculturais e a gente faz um mapeamento com as lideranças dessas iniciativas, né? No caso do Bom Retiro, a gente faz o recorte da cultura, da gastronomia como cultura, porque o Bom Retiro é um bairro permeado por muitas imigrações, então a gente entende que a cultura desse bairro é expressa pela gastronomia. Então a gente tem esse recorte de empreendedores gastronômicos. E tá. daí a gente faz o mapeamento desses empreendedores no bairro, faz um processo de seleção e depois a gente acompanha com mentores, facilitadores, o processo de desenvolvimento dos seus negócios. E no final desse programa, né, de mentorias, a gente faz durante todo o processo uma captação de audiovisual e a gente tem um documentário que mostra para as pessoas, para as outras pessoas que não participaram do processo, como que foi, né, as ferramentas utilizadas também para que possam inspirar outras histórias, outros pequenos empreendedores, outras iniciativas socioculturais também. E o Lado a Lado surgiu quanto? Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? O programa, ele surgiu, ele era para ter começado, né, antes da pandemia, então ele era para ter começado em março de 2020 e a gente teve que pausar realmente, né, a gente pausou por um período, como todos os outros projetos foram parados, né, mas depois de um tempo a gente entendeu que a gente deveria, na verdade, utilizar esse momento da pandemia como o momento de auxílio, né, de empurrãozinho que a gente fala para todos esses pequenos empreendedores, porque tanto a cultura quanto a gastronomia estavam sendo extremamente impactadas. Então, Sim. a gente decidiu que era o momento de começar mesmo o projeto. Então, ele começou de novo, né, ele foi retomado em maio, junho de 2021. Legal, E agora aí ele Aham. aconteceu durante todo o ano de Tá. 2021 e agora a gente vai ter o lançamento do documentário. Tá, então olha só, quando vocês chegam, por exemplo, vocês fizeram um mapeamento lá da região do Bom Retiro, daí tem várias informações, por exemplo, as origens dos restaurantes, tem coreano, boliviano, judeu, grego, colombiano, árabe. Quando vocês chegaram lá, fizeram o mapeamento, como é que foi a recepção do trabalho de vocês? O que eles falaram? Qual foi o diálogo com eles? Olha, a gente tinha algumas frentes, né? Quando a gente chegava, tem a recepção de que é um projeto interessante, é muito legal você participar de uma mentoria. Não é todo dia que chega uma possibilidade de participação de uma mentoria de negócios E, dessa forma, e né? vamos dizer, é gratuita. É gratuita, Perfeito. exatamente. Aham. Então, essa é uma ótima recepção, ao mesmo tempo em que a gente sabia que a gente estava num momento super delicado de que esses restaurantes estavam lidando com mudanças extremas por conta da pandemia, se adaptando a novas realidades e tentando trabalhar incessantemente para que não sofressem tanto com os impactos econômicos da pandemia. Então, tinha uma dualidade, assim, de querer muito participar, mas também não conseguir, às vezes, dedicar o tempo necessário que uma mentoria pede, né? E, então, essa foi a recepção que a gente teve, mas foi muito boa. E aí, assim, também, às vezes é difícil entender o que o programa está propondo, né? Então, acho que a gente teve essa barreira, assim, de explicar o que era o programa, sendo que ele nunca tinha acontecido, né? A gente tem 2 edições acontecendo simultaneamente agora. Essa no Bom Retiro e Uhum. tem uma em Porto Feliz também, né, no estado de São Paulo. Ah, que Então, legal. essas pessoas que estão participando pela primeira vez é um pouco difícil da gente explicar. Mas assim que elas entendiam, tinha essa possibilidade, assim, muito animados de participar, mas ao mesmo tempo com dificuldades de dedicar o tempo suficiente a isso, né? Legal, Flávia. E aí, a partir da mentoria, de todas as informações que vocês passam, já percebe ou já percebeu mudanças nos empreendimentos dessas pessoas que viraram parceiras?
Não, com certeza. A gente tem, assim, dentro de um programa de mentorias, você tem diversos tipos de desafios que cada um dos participantes, né, demonstra, e cada um também tem o seu tempo de resolução desses desafios. Mas a gente tem exemplos de restaurantes que tinham questões societárias, então entre os sócios era uma sociedade familiar, então tinham algumas questões que estavam pendentes, por exemplo, de resolução nesse segmento, e a gente, junto com os nossos facilitadores e com a Heloísa Mader também, que ela é nossa consultora gastronômica, eles foram resolvendo essas questões e hoje em dia eles dialogam de uma forma muito melhor e isso contribui para o crescimento do negócio. Ao mesmo tempo que a gente teve também implementação de processos em outros restaurantes, de programas mesmo de controle de estoque, por exemplo. Já teve um restaurante que é o da Box Factory, que vai abrir uma nova sede agora na Liberdade. Então, a gente viu, mesmo num pouco tempo, né, das mentorias, porque o programa ele não tem a pretensão de ser um auxílio a longo prazo. A gente tem, assim, é um curto prazo, mas a gente pensa que esse auxílio intenso, né, esse empurrãozinho que a gente chama de 6 meses, a nossa pretensão é que eles depois, né, sigam com aquilo que foi aprendido ao longo desse tempo e também se articulem em rede entre as pessoas que participam do programa para depois continuar esse legado pelo bairro com outros restaurantes e também que essas conquistas cheguem aos poucos, né, porque realmente uma mudança de negócio não é de uma hora para outra. Mas mesmo assim, mesmo nesse curto período, a gente já viu mudanças significativas, conquistas dos participantes, a gente fica muito feliz. Bom, eu já estou aqui assistindo ao documentário, tem umas delícias aqui, mas antes da gente falar do documentário, tem mais uma questão sobre as características desse bairro, principalmente com a ligação gastronômica que tem a maioria dos estabelecimentos que vocês conseguiram contato e estão fazendo esse trabalho de mentoria, fica na Rua Três Rios. Para quem não conhece, como Sim. que é a Rua Três Rios? Qual que é a sua relação com o Bom Retiro? O que você viu lá que você achou legal? Bom, a Rua Três Rios foi eleita a 7ª rua mais legal do Eu mundo, né? vi isso, é verdade. Então, assim, por que ela é a rua mais legal do mundo? No meu ponto de vista, é assim, esse bairro, inclusive, é um dos bairros que tem a maior concentração de equipamentos culturais de São Paulo. Então, lá nessa rua, você tem a Oficina Cultural Oswald de Andrade, você tem a Casa do Povo, e você tem todos esses outros você tem esses restaurantes que trazem em cada rua, em cada número do quarteirão, cada casa, você entra num mundo completamente diferente. Então, assim, se você passar lá com os estabelecimentos fechados, ela não vai ser a rua mais legal do mundo. Não. Mas quando está tudo aberto, você consegue ter contato com culturas muito diversas, que é isso, né? Coreana, árabe, grega, até muitos restaurantes brasileiros também, né? Então, assim, colombiana, a gente vai sentindo cheiros diferentes, texturas diferentes, línguas diferentes. Você escuta tudo isso só passando por uma única rua de São Paulo. Então, assim, além dela ser muito divertida por isso, ela representa a forma como São Paulo foi construída, porque a gente é uma cidade de imigrações, né? Muito bem. E aí, então, de onde surge a ideia de filmar todo esse processo, montar um documentário? Então, a nossa questão com o documentário é assim, o programa, ele é um programa que atua pontualmente, ele atua no micro, a gente fala, né, no microcosmos ali. São 6 participantes dentro de um bairro, de uma região de São Paulo. Então, o documentário, ele tem a função, assim como o nosso site, assim como as nossas redes sociais, de transportar um pouco do que é essa experiência que a gente faz no micro para o macro, ou seja, para todo mundo que quiser ter contato com isso, se inspirar com as histórias, conhecer as ferramentas. No nosso site, do lado a lado, a gente tem uma caixa de ferramentas que os especialistas que a gente chama para participar das mentorias, eles fazem um documento com o conteúdo que foi passado e a gente sobe nessa caixa de ferramentas, fica disponível para todo mundo de forma gratuita. Então, a nossa ideia com essa filmagem, né, com esse documentário, é também inspirar outras pessoas que pequenos negócios pelo Brasil, tanto culturais quanto gastronômicos, possam olhar e ver que eles não estão sozinhos, que isso acontece com outras pessoas também.
e pegar algumas dicas, né, do que foi feito, então, para resolver um certo tipo de desafio, ou o que foi feito com uma potencialidade que aquele empreendimento tinha. Então, é realmente inspirar, compartilhar a nossa experiência. Demais. Bom, o lançamento no dia 25 agora, segunda-feira. E vai Segunda-feira, ser tá na chegando. Oswald de Andrade, no centro, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é lá. Exatamente, é lá, porque a gente tem como princípio, né? A gente chegou num bairro, a gente se apresentou, a gente conheceu as pessoas de lá, as características de lá, então a gente vai apresentar também o resultado lá para as pessoas de Perfeito. lá e chamando também quem não conhece, quem nunca participou de nada do Bom Retiro, quem nunca foi até lá, para conhecer tanto o bairro quanto as instituições culturais dali, que sempre tem programações muito legais, e também, finalmente, as comidas, né, dos participantes do nosso documentário e também os outros restaurantes que estão ali pelo Bom Retiro, que são igualmente ótimos. Muito bem. Olha, eu fiquei curioso com o que vocês estão fazendo em Porto Feliz. Faz tempo que eu não visito Porto Feliz, mas do que se trata? É a mesma pegada? É uma rua com restaurantes? O que é? Então, o Porto Feliz, ele é o programa, foi a primeira edição que a gente realmente concretizou. Então, Hum, ele vai na direção desse sonho inicial de mapear iniciativas socioculturais com viés mais artístico mesmo. Como eu disse, a gastronomia a gente considera como cultura, mas em Porto Feliz as manifestações são artísticas. Então, a gente tem empreendedores, produtores culturais, gestores, que têm o foco em teatro, dança, música, sarau. Então, a gente faz um mapeamento da cena cultural local e, da mesma forma, a gente seleciona alguns desses pequenos empreendedores, produtores culturais e daí a gente faz uma mentoria mais focada, então, no claro. desenvolvimento de projetos culturais, né? De manifestações artísticas mesmo. Então, aí tem a ver com inscrição dos projetos em leis de incentivo, com como você viabiliza financeiramente um projeto cultural, como você consegue manter o seu espaço, ou então como você consegue um espaço, enfim, todas as questões que envolvem o mundo da gestão cultural. E da mesma forma, a gente faz a gravação de todo o processo, a gente tem nas nossas caixas de ferramentas do site também documentos e conteúdos que têm a ver com essas manifestações artísticas, com a gestão cultural mesmo. E então a gente consegue fazer a mesma coisa, a gente vai ter um lançamento de documentário lá também, para Uhum. o público local e da região, para mostrar como foi o processo e inspirar outras iniciativas culturais pelo Brasil. Tá certo. Bom, então para a gente finalizar aqui, eu quero deixar então primeiro a dica de ir visitar a Rua Três Rios. Sim. Conhecer os restaurantes de lá. A outra é o lançamento no dia 25 de abril, às 7h30 da noite, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, desse documentário que a Flávia está falando com a gente. O Lado a Lado é um programa que mapeia iniciativas socioculturais, mentora os seus líderes e acompanha a sua evolução. O Lado a Lado ele é todo baseado em metodologias de design thinking ou design centrado no ser humano. Basicamente, ela é compreender as demandas específicas das pessoas que estão usando esse E processo. conhecer também o trabalho do Lado a Lado nas redes sociais, no canal no YouTube já tem um trechinho desse documentário. E agradecer aqui a Flávia Pasqualin, que é a porta-voz do programa Lado a Lado. Flávia, muitíssimo obrigado pela conversa, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e até uma próxima. Muito, muito obrigada. Vamos lá no lançamento. Todo mundo convidado. Muitíssimo Obrigada. obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.